fato, um acontecimento, uma opinião. A catástrofe humanitária na faixa de Gaza. O mundo hoje é assolado por novos e desafiantes conflitos militares, envolvendo grandes potências e colocando os valores humanos em um desafio difícil. Como lidar com situações humanitárias que parecem ser tão absurdas quanto incontroláveis? A crise humanitária na faixa de Gaza é um destes episódios que nos fazem ponderar sobre o que fazer para que a guerra e seus horrores seja evitada e a vida humana prevaleça. Quais são as tendências? Quais são os desafios? O que vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, O Mundo, o analista. Pessoal, a gente vai voltar a falar de relações internacionais porque nessa semana começaram a aparecer muitas notícias com relação à situação humanitária na faixa de Gaza. Para quem não está muito acostumado com o termo, a faixa de Gaza é um dos vários territórios que ficam em volta do Estado de Israel e que é parte da disputa militar que é decorrente das incursões que Benjamin Netanyahu, liderando o Estado de Israel como primeiro-ministro, empreende na direção de conter as ameaças contra o Estado israelense. Uma dessas ameaças, a gente viu nos últimos meses no nosso noticiário, é o grupo terrorista Hamas, que de fato atacou cidades israelenses, bem como o Hezbollah, bem como o Irã, bem como várias ameaças, representam um risco para a existência do Estado israelense e para a segurança da sua população civil. No entanto, essas incursões militares, essa guerra contra o Hamas empreendida por Benjamin Netanyahu na direção da faixa de Gaza, uma região extremamente populosa, com uma densidade populacional incrível, merece muita atenção porque nada justifica, num combate a uma ameaça, a existência de qualquer atividade que muitos alegam que seja um genocídio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma indistinção enorme, uma indiferença enorme com relação ao que é o Hamas, o que são suas forças beligerantes, o que são as suas ofensivas contra o Estado de Israel e a população civil inocente que mora na região, que vive na faixa de Gaza, uma população em sua enorme maioria palestina, que se vê deslocada, que se vê privada de acesso a questões básicas como alimento, como remédio, como moradia, como salubridade. Para que a gente tenha uma ideia dos números do que está acontecendo na faixa de Gaza, uma região muito pequena, com 60 quilômetros quadrados aproximados, já teve o deslocamento de quase 80% da sua população tendo que abandonar suas casas para buscar abrigo, numa região muito estreita e muito pequena, espremida entre o Egito e entre Israel. Para que a gente tenha uma ideia do que isso representa, só nas últimas 48 horas fala-se em torno de aproximadamente 100 pessoas morrendo de fome e várias crianças, aproximadamente 60 mil mães e crianças, não tendo acesso a medicamento, a água, a alimento, a mínima segurança para garantir suas condições de vida. Ora, é extremamente inadmissível que em pleno século XXI, com tanta tecnologia disponível, com tanta expectativa de esclarecimento e de ética por parte do ser humano, a gente ainda testemunhe, sendo tratado como legítimo, um tipo de agressão contra populações civis inocentes a pretexto de uma guerra que visivelmente já não tem mais razão de existir. O que a gente tem que colocar hoje na discussão é que é impossível naturalizar a agressão feita por forças armadas, exércitos, polícias e qualquer outro tipo de entidade estatal responsável por manter em segurança, na verdade levando insegurança contra populações que não têm como se defender e que mesmo que assim o tivessem, não é humanitário, não é digno, não é razoável, não é ético que a gente entenda que crianças, mães, idosos, pessoas inocentes tenham de estar privadas do direito básico humano à moradia, ao alimento, ao remédio, à água e à própria expectativa de viver uma vida digna. A gente tem que colocar isso em discussão de forma decisiva, do ponto de vista de uma consciência cidadã, não só global, mas porque quando a gente naturaliza essas coisas, daqui a pouco acontece com a gente. E ninguém quer
num país como o Brasil, por exemplo, que um tipo de coisa dessa aconteça e que a gente trate isso como algo natural. Nas próximas semanas a gente vem acompanhando na expectativa de que o governo Netanyahu, que o governo israelense, entenda que chegou um ponto final essa ofensiva militar e que chegou a hora de trazer estabilidade para a região, e não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista humanitário. Obrigado e até já. Daniel Chaves Ribeiro, O Mundo, o Analista.